vamos fazer ali recapitular ali esse julgamento, né, que ainda está em curso, ele ainda não foi concluído pelo Supremo. Na semana dos 60 anos do golpe de Estado de 1964, o Supremo Tribunal Federal formou essa maioria, até agora 7-0, para determinar que a Constituição não possibilita uma intervenção militar constitucional. Veja na reportagem de Pedro Teixeira. A decisão do STF foi elogiada pelo próprio comandante do Exército. Para a CNN, o general Tomás Paiva disse que a corte está certa ao rejeitar a interpretação de que as Forças Armadas têm papel moderador sobre os três poderes da República. O militar lembrou ainda que, em última instância, é o STF que interpreta a Constituição, o que já estava consolidado como entendimento. Posição em linha com o ministro da Defesa. Também a CNN, José Múcio disse que o entendimento da mais alta corte é, abre aspas, a confirmação do óbvio, fecha aspas. Até agora, todos os ministros seguiram o voto do relator Luiz Fux. Segundo ele, a legislação não dá margem para qualquer tipo de intervenção militar constitucional. A Corte entendeu ainda que a garantia da Lei da Ordem, a GLO, prevista no artigo 142, se refere apenas aos casos graves de violação à segurança pública e não pode ser usada para que o Executivo interfira em qualquer outro poder. Nos últimos anos, a GLO foi adotada em grandes eventos, como na Copa do Brasil de 2014, nas Olimpíadas do Rio em 2016 e em operações militares no Complexo da Maré e da Penha. A ação em análise no plenário virtual do STF foi proposta em 2020 pelo PDT. Nesta terça-feira, o presidente licenciado da sigla e ministro da Previdência, Carlos Lupe, falou que recorreu à justiça na época em meio ao receio de que o regime democrático do país estivesse ameaçado por uma interpretação errada da Constituição. Todos lembram que 2020 era ameaça todo dia. Ameaça de intervenção, ameaça de desobediência às regras estabelecidas pelo Supremo. Então, a gente quis dar uma proteção ao órgão supremo garantidor da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, para que ele regulamentasse, que é o que está ocorrendo agora já, com uma definição por maioria dos seus ministros. Professor Carlos Fico, uma decisão dessa do Supremo Tribunal Federal tem o poder de colocar nas Forças Armadas, de fato, essa percepção de que eles não são o poder moderador da República? Não, de modo algum, porque essa percepção de que a interpretação que alguns militares dão ao artigo 142, interpretação equivocada, ela sempre existiu, continuará existindo, independentemente de haver essa decisão, que é uma coisa até de um certo nonsense, né? Quer dizer, afirmar o óbvio ululante de que o artigo 142 não permite intervenção militar. O problema realmente não é esse, não é a afirmação dessa verdade incontestável, mas o fato de que persistem entre muitos militares a convicção equivocada. Então, para superar isso, não adianta, mais uma vez, o Supremo ou a mesa da Câmara, ou seja lá qual instituição brasileira for, afirmar a obviedade. O que é preciso é, diante dessa percepção que felizmente vai se generalizando, que a gente altere a redação do artigo 142, e se vocês me permitem já adiantar, o problema não é a garantia da lei da ordem. O problema é a garantia dos poderes constitucionais em analogia à velha garantia desses poderes que o imperador tinha durante o Império, obviamente, o poder moderador. Então, é nessa parte do artigo 142 que reside o problema, ou seja, a garantia dos poderes constitucionais, que é muito razoável e acontece em diversos países, que as Forças Armadas, por vezes, por exemplo, diante da incompetência ou da impossibilidade da polícia resolver algum problema de lei e de ordem, que as Forças Armadas excepcionalmente sejam chamadas, e isso até que está muito bem redigido no artigo, porque em 88 se conseguiu pelo menos inserir que isso só aconteceria por iniciativa de um dos três poderes. Agora, professor... Mas o caso... Pois não. Desculpa te interromper. Por que o Congresso, então, não lidera esse debate? Você tem, acho que, 2 PECs ali, tramitando, já desde o começo do governo Lula 3.
É um sinal dos tempos que caiba ao Supremo Tribunal Federal pela força que tem, né, pela hipertrofia que tem no jogo de poder dos três poderes. É o poder hoje mais forte, hoje, em 2024. Caiba a ele fazer isso. O Congresso, o senhor sente que tem medo, ou um receio, ou um melindre, tal qual o Palácio do Planalto, de tratar, de pôr o dedo nessa ferida oficialmente, né, e aprovar uma PEC? Não, é porque o Congresso é majoritariamente conservador, isso sempre esteve em todas as constituições republicanas, e um Congresso eminentemente conservador não quer alterar isso, porque frequentemente as forças conservadoras de direita ou de extrema-direita se apoiam no intervencionismo militar, como é óbvio, ululante para quem conhece a história da República Brasileira. Então é por isso que não será alterado, que o problema não é a afirmação de que a interpretação dos militares é equivocada, de alguns militares. O problema é o ato simbólico de se retirar finalmente da Constituição brasileira a atribuição excessiva de garantia dos poderes constitucionais, porque isso, desde a Constituição de 1891, ecoa muito e foi muito discutido na Constituição de 1891 esse problema. Foi uma constituinte que foi majoritariamente pressionada pelos militares que tinham proclamado a República, né? Então, o artigo 14, lá na Constituição de 1891, é muito parecido, deu a impressão de substituir o artigo que na Constituição do Império dava ao imperador a garantia, o zelo, né, como se dizia, dos poderes constitucionais. Então, ficou dando essa impressão na Constituição de 1891 e depois em todas as que se sucederam. Então, o problema não é de, mais uma vez, nós, de maneira otimista e esperançosa, afirmarmos que não, o artigo 142 não diz isso. Bom, isso nós todos sabemos, já sabemos. Antes do Supremo decidir, como está decidindo agora, já tinha havido um parecer do ministro Fux, já tinha havido uma decisão da mesa da Câmara na época do Rodrigo Maia, enfim, isso já é sabido. O problema não é esse. O problema é esse gesto simbólico e político forte de retirar do artigo em pauta a garantia dos poderes constitucionais, que já está presumida na garantia da lei e da ordem. Quando é que um poder constitucional está ameaçado? Quando é que o executivo, o legislativo ou o judiciário está ameaçado para que alguém precise garanti-lo? Bom, numa situação de ilegalidade, de inconstitucionalidade, de desordem, e, portanto, a garantia da lei e da ordem já presume a garantia dos poderes constitucionais, de modo que essa expressão ela é tautológica, expletiva. Perfeito. O senhor coloca ali, eu queria focar um pouco nessa questão dos poderes, né? Qual poder que tem... Bom, a legitimidade, creio que todos têm, mas qual poder que tem hoje a força suficiente para levar esse debate à tona e colocar ele no tabuleiro político brasileiro? O senhor colocou que o Congresso é muito conservador e evita um pouco, acaba desviando um pouco desse assunto, mas eu queria jogar para o Daniel Rittner, nosso diretor em Brasília, justamente a questão do Palácio do Planalto, né? Como que o Palácio do Planalto, eu tenho uma impressão, e cubro esse assunto também já há alguns anos, né, essa questão militar no Brasil, de que a esquerda brasileira, e hoje é um governo pelo menos dito de esquerda, tem uma percepção de que a melhor estratégia com os militares, eu vou usar uma expressão aqui, entre aspas, é comprar, né? Comprar como? Com investimento nas atividades fins das três forças, né? Submarino, lançamento de foguete, a base lá de Alcântara, renovar a frota do Exército. Você tem essa percepção, Daniel, acompanhando de Brasília também, como você acompanha, liderando a nossa equipe aí, de que o Palácio do Planalto não quer enxergar as forças como um ser político, mas enxerga como alguém que, se abastecer com bilhões e bilhões de reais, consegue se aproximar e pacificar, muito entre aspas também isso aqui, as Forças Armadas no país? Caio, sem nenhum juízo de valor a respeito da correção da estratégia do Palácio do Planalto, mas me parece evidente que o PT e o governo Lula têm uma relação de muito pragmatismo com os setores que lhes são
muito críticos, notadamente militares, agronegócio e evangélicos. O PT e o governo, neste momento, partem do pressuposto que conseguem melhorar a ligação com os evangélicos, por exemplo, melhorando aspectos da vida econômica dos evangélicos, porque eles não são só evangélicos, são também pessoas de baixa renda, muitas vezes, ou pessoas que dependem do Estado em N funções. Tem uma relação com o agronegócio que é de também achar que vai melhorar a relação com o agronegócio, ampliando mercados internacionais e aumentando os valores do Plano Safra, por exemplo. E tem uma relação com os militares também calcada muito no reaparelhamento das forças. Um reaparelhamento absolutamente necessário, porque o que propicia a paz na região e coloca o Brasil como uma força regional importante é o poder dissuasório. E o poder dissuasório nasce e é mantido a partir da modernização das Forças Armadas, que ganharam um passo muito importante, sim, nos 2 primeiros governos Lula e agora, de novo, ganham tração. São projetos estratégicos, aí a gente está falando dos novos caças da FAB, estamos falando do ProSub, o projeto de submarinos, do qual falamos tanto na semana passada com a visita do Macron, envolvendo até submarino de propulsão nuclear, o CISFRON, Sistema de Monitoramento de Fronteiras da Força Terrestre do Exército, o Astros, tudo isso são apostas do PT, do Palácio do Planalto, para melhorar relações com o agro, com evangélicos, com o Exército, com as Forças Armadas. O que pega é a retórica, porque por mais que você tenha uma relação pragmática, a retórica ainda pesa contra. Então, ora é uma estigmatização dos evangélicos, ora é tratar o agro como fascista, ora é tratar os militares como golpistas. Se isso está calcado em verdade ou não, ou em mito, cada um terá a sua versão. Agora, o fato é que esse discurso, essa retórica, e aí no caso dos militares, a Comissão da Verdade, deixou feridas muito abertas e ainda não cicatrizadas. É isso? Professor, a gente acompanhou de perto esse processo de politização das Forças Armadas no governo Bolsonaro, né? E parte da discussão toda que aconteceu agora no STF, e do que a gente está fazendo aqui, é entender até onde foi essa politização e se ela consegue voltar, mais ou menos como aquele ditado que diz depois que a pasta sai do tubo, você não consegue botá-la de volta, né? O grau de politização que as Forças Armadas alcançou nos últimos anos, ele consegue ele consegue voltar? Isso depende muito das conjunturas políticas e, sobretudo, se quem está no poder é um governo democrático, conservador, de direita ou de extrema-direita. É claro que se houver no poder novamente um governo de direita ou de extrema-direita, as Forças Armadas, mais uma vez, como fizeram nos últimos 100 e tantos anos, vão ter um protagonismo muito grande. Há uma diferença entre golpismo e intervencionismo militar. Infelizmente, no último 8 de janeiro, a gente viu a exacerbação dessas duas coisas. Mas intervencionismo militar existe no Brasil desde sempre, desde a proclamação da República e mesmo antes. Então, o que a gente pode falar, como vocês corretamente falaram, é em exacerbação desse intervencionismo militar durante o governo Bolsonaro. Agora, isso sempre existiu antes da ditadura militar, durante o período democrático de 45 a 64, que teve inclusive tentativas de golpes militares, durante o Estado Novo, antes da ditadura, durante a Primeira República. Então, o intervencionismo militar, que frequentemente chega inclusive a ser golpista, ele existe como um problema estrutural e histórico, e só conseguiremos enfrentar isso com medidas políticas e simbólicas fortes, como, por exemplo, o caso da reescritura do artigo 142. Então, eu não diria que houve uma grande novidade que agora a gente pudesse, então, reverter para um momento anterior de calmaria. Eu me lembro que quando acabou a ditadura e depois vieram os governos do Fernando Henrique e dos primeiros governos do PT, muitos colegas me diziam: finalmente, então, o problema militar está resolvido.
E eu dizia, olha, não é assim, isso não acabou, esse problema não acabou, ele está adormecido, mas vai voltar enquanto nós não enfrentarmos de maneira direta e decidida essa questão. Então, infelizmente, isso aconteceu e voltará a acontecer se nós tivermos, por exemplo, uma conjuntura política marcada por um governo de direita ou extrema-direita, que sempre é a conjugação de fatores que leva à onda de intervencionismo Professor, militar o ou senhor até me mesmo permite de aqui uma pergunta? golpismo. Pois não. Nesse caso, desculpe, Caio, Não, por favor. só tirar uma dúvida aqui com o professor. Às vezes me dá uma impressão, não sei se correta, de que a aposta das elites brasileiras em algum momento do passado foi: vamos deixar que o tempo resolve isso. Vamos falar numa anistia e o tempo tratará de resolver esse ajuste de contas com o passado. Já são 60 anos do golpe militar de 1964. Nesse caso, o tempo nos ajuda ou mais nos atrapalha? Porque se a gente pegar, por exemplo, o Holocausto, eu sei que a comparação é indevida, mas é o que me ocorre agora. Me dá a impressão também que quanto mais a gente se distancia do tempo, pior vai ficando a memória, pior vai ficando a conexão com o passado. E mais vezes versões incorretas vão se disseminando. Portanto, eu aplico o raciocínio ao período militar. O tempo nos ajuda ou o tempo nos atrapalha? O tempo é um dado da realidade. O que nos prejudica é essa tradição tão consolidada entre os militares de intervencionismo militar, né? Você fala em tempo, estou terminando um livro que eu listei pelo menos 13 tentativas de golpe de Estado, todas patrocinadas por militares na história republicana brasileira, algumas bem-sucedidas, outras fracassaram. E o que a gente verifica ao longo desse tempo é que as tentativas fracassadas acabaram resultando em anistia. E a gente sabe que, evidentemente, as tentativas bem-sucedidas não resultam em punição de golpistas. Então, um grande problema que nos prejudica é a impunidade, né? A impunidade dessas iniciativas golpistas ou intervencionistas. Há uma certa leniência, né, da sociedade em relação ao intervencionismo militar, por razões inúmeras que a gente passaria a noite inteira discutindo, não é o caso. Mas há essa leniência e, frequentemente, o golpismo ou o intervencionismo é tratado não como um crime, mas como algo que mereça uma compreensão, foi uma exacerbação, então vamos providenciar anistia. Há vários exemplos históricos disso. Então, é uma questão muito estruturada na história, no imaginário da sociedade, na mentalidade coletiva, e, portanto, a gente só consegue enfrentar isso com medidas simbólicas fortes. Um governo politicamente forte, que eventualmente encaminha. Bom, a gente perdeu ali, a gente vai ajustar o professor Carlos Fico.